Oi, turma! Hoje vamos revisar, estudar um pouco mais a partícula Q, que nós já estudamos em outras aulas, mas ela apareceu novamente nessa unidade da página 181, né? Para um estudo um pouco mais profundo, para que a gente possa entender direitinho essa partícula Q. Então, nós vamos ver outras funções sintáticas, conteúdo da página 181. Então, só para que vocês lembrem, né? Essa função sintática, assim como a função gramatical da partícula Q, vamos ver aqui, eu coloquei essa parte desse vídeo que nós já estudamos. Olha, observe o que, né, que estudamos também muito bem na última aula, a função sintática dos pronomes relativos, né? Observe o que dentro desta oração. A maioria decidiu que você continue na liderança. Então, a maioria decidiu, oração principal, que você continue na liderança, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, mas nós estamos analisando aqui a função do que, como é que o que aparece, ok? Então, vamos ver. Classe gramatical. A maioria decidiu isso. O que? Uma conjunção integrante. A maioria decidiu isso. Aí vocês observam que a gente tem um sujeito na oração principal, por isso ela é uma subordinada substantiva, objetiva, direta. Então, classe gramatical, conjunção integrante, porque é exatamente a conjunção integrante que introduz a oração subordinada substantiva, certo? E qual é a função sintática? Olha, introduz a oração subordinada substantiva, objetiva, direta, certo? Então, essa é a partícula que nós estamos aí identificando a classe gramatical e a função sintática. Passando adiante, vejam, agora dentro dessa oração. Mas se às vezes a saudade, no plural aqui, é tão profunda que a presença é pouco. Então, qual a classe gramatical do que? Tão que. Lembra, gente, que ela é uma consecutiva, né? É uma conjunção subordinativa consecutiva. Qual a função sintática? Introduz a oração subordinada adverbial consecutiva. Então, estudamos bem direitinho, vocês lembram? Se vocês tiverem dúvida, voltem lá, pega aquele vídeo lá, dê uma estudada, porque nós estamos vendo agora outras funções do que, certo? Nós vamos ver agora da página 181 outras funções sintáticas, claro, junto com a função gramatical. Então, o termo que, ele pode pertencer a categorias gramaticais diferentes. Exercem funções sintáticas diferentes. A primeira função sintática que ele pode exercer de pronome interrogativo. Faz referência a pessoa, substantivo, a coisas, adjetivo. Exemplo, que fez ele? Então, qual a classe gramatical? Pronome interrogativo. Muito fácil, porque ele está até dentro de uma oração interrogativa, né, gente? E qual a função sintática? Bom, neste caso, quando ele é um pronome interrogativo, ele exerce as funções sintáticas próprias do substantivo. Nós estudamos. Que fez ele? Vamos botar essa oração na ordem direta. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Então já sei que a gente vai ter um objeto direto. Então a função sintática é de objeto direto. Estudamos na última aula essa função sintática quando assume substantivo, função sintática própria do substantivo. Então, é um objeto direto. Vejam, nós temos também, fazendo às vezes de pronome indefinido, tem sentido de quanto ou quantas. Que dias tristes vivemos? Quantos dias tristes vivemos? Né? Então, neste caso, qual é a função sintática? Adjunta de nominal, olha, está ao lado do núcleo, né? Dias, adjunto adnominal. Ele pode ser substantivo, toda vez que ele for um pronome indefinido, tiver esse valor de quantos, de quanta, aí eu já sei que ele é um adjunto adnominal. Todas as vezes que ele for um pronome indefinido, ou seja, quando ele tiver o sentido de quanto, quantas, ele é um adjunto adnominal. Mas o que também ele pode ser um substantivo, quando se refere à própria partícula que,
Vem acentuado por ser monossílabo tônico, acompanhado ou de artigo ou de palavra com valor de adjetivo. Exerce a função própria de substantivo, é a mesma coisa que nós estudamos, tá bom, gente? Lá da função. Então, este livro tem um quê de instigação e mistério. Ele é um substantivo, a classe gramatical, olha, antecedido de artigo, substantivo. Este livro tem o quê? Ah, um quê. Então, eu já sei que isso vai ser um objeto direto, que vai ter o valor de objeto direto. Repitam lá o último vídeo se tiverem dúvidas. Continuando. Pronome relativo, esse aqui é fácil, porque nós estudamos a função de todos os pronomes relativos. Refere-se a um termo anterior. As crianças que gostam de fabricar seu próprio brinquedo se mostram mais criativas no futuro. As crianças que gostam, as quais, pronome relativo, né? As crianças gostam de quê, né? As crianças que gostam de fabricar seu próprio brinquedo. Então, exerce a função própria do substantivo. É só você fazer a substituição. Quem gosta, gosta de quê? Né? Então, objeto indireto. Lembrando também que ela pode ser partícula de realce, estudamos também a partícula de realce, ela não prejudica a estrutura sintática se retirado. Olha. Que vontade que tenho de conversar? Esse que poderia sair daqui. Que vontade tenho de conversar? Então, esse que é uma partícula de realce. Essa partícula de realce é também chamada de partícula expletiva. Pode sair da oração e não faz falta a ela. Lembrando que não tem função sintática, nem a partícula de realce e nem a preposição. Preposição substitui a preposição de, quando acompanhada dos verbos ter e haver. Tenho que vestir algo apropriado. Tenho de vestir algo apropriado. Há que se perceber o equívoco. Há de se perceber o equívoco. Então, ele é substituído pelo de, né? Então, neste caso, ele é uma preposição. Com a função sintática, não tem função sintática, nem a partícula de realce e nem a preposição. Esse conteúdo é muito legal, viu, gente? Então, esse que, quando ele é partícula de realce ou quando ele é preposição, sem função sintática. Não tem função sintática. Só para vocês lembrarem, tudo nós já estudamos, isso aqui tudo nós já vimos. Essa é uma aula agora de revisão, para vocês não esquecerem. O que? Ele pode ser uma coordenada aditiva, quando ele tem o valor de i. Ele fica entre dois verbos. Ela falou que falou, ela falou e falou. Certo? Então, é uma coordenada aditiva. O que? Pode ser uma coordenada adversativa, quando tem o valor de mas. Olha, outro, que não eu, fará o trabalho. Outro, mas não eu, fará o trabalho. O que pode ter uma função de coordenada explicativa, quando ele tem um valor de pois. Não faça isso, que você pode se prejudicar. Não faça isso, pois você pode se prejudicar. Aqui é a classe gramatical, viu, gente? Pode ter o valor de subordinativa integrante, quando tem o valor de isso. Você disse isso, isto. Ok, gente? Pode ser uma subordinativa final, quando tem o valor de para quê. Fiz-lhe sinal para que fosse. Pode ser uma subordinada consecutiva. Gritou tanto que ficou sem voz. Ela pode ser uma subordinada adverbial causal. Cortaram a luz, que não pagaram a conta. Por que não pagaram a conta? Ela pode ser uma subordinativa temporal. Ontem que encontrei você, pude relembrar os velhos tempos. Ontem, quando encontrei você, tem o valor de quando, então ela é temporal. Ela pode ser concessiva, quando tem o valor de ir embora. Que me mandasse embora, eu não iria. Embora me mandasse embora, eu não iria. Então, vejam, olha a função gramatical desse que aqui, gente. Olha a função gramatical, tá bom? Pode ser o que mais ainda? Pode ser interjeição. Essa é muito fácil. Aparece sozinha, né? A classe que aparece só. Que? Isso é um absurdo. Então, o que aparece sozinho, isolado. Então, neste caso aqui, ele é uma interjeição.
Partícula de realce, terminei de falar para vocês, que é expletiva. Ela pode ser retirada da frase sem prejuízo de sentido. Quase que não chego a tempo. Quase não chego a tempo. Elas é que sabem o que fazem. Elas é que sabem o que fazem. Elas sabem o que fazem. Oba, só isso? Só isso. Não é fácil, gente? Vai lá, quentinho, na tarefa.